Eu fui contratada, né, por uma empresa que teve uma funcionária que entrou na justiça contra ela, né, e essa funcionária, ela dizia, né, na verdade, assim, já tinha tido a liquidação de sentença e nos cálculos, né, que a funcionária apresentou, ela apresentou que ela teria direito a receber as verbas dela no valor de R$80 mil, né. E aí a empresa me procurou para que eu realizasse os cálculos com base já na sentença, né, que tinha sido determinada. Eu fiz os meus cálculos já com os meus conhecimentos, expliquei tudo direitinho no meu laudo, coloquei com detalhes, né, quais eram os critérios, os parâmetros que eu estava utilizando, quais eram os passos. Então isso é muito importante, você fazer um laudo bem feito. Então eu coloquei todos os detalhes lá nesse laudo que eu entreguei, né. Enquanto os cálculos, né, da autora, no caso da funcionária, tinha dado R$80 mil, os meus cálculos ficaram em R$15 mil. Então, assim, por que essa diferença, Ludiane? Existem várias formas, né, existem várias justificativas. Porque quando a gente pega uma sentença, aquela sentença, ela tá passiva, você precisa transformar ela em números, né? E assim, existem algumas interpretações, alguns caminhos que você pode seguir, né? E muitas vezes não tem aquele caminho certo ou errado. É por isso, existem as duas possibilidades. É por isso que em vários momentos os cálculos ficam tão divergentes. Nesse caso que eu estou contando para vocês, eu atuei como assistente técnica pela parte da reclamada e aí não houve um acordo entre os valores. Lógico, eram valores muito distintos, né? 80 para 15 mil dá uma diferença muito grande. Então, nesse caso, o juiz determinou a perícia, né? Aí foi nomeada uma outra perita, né? Uma perita do juízo. Como eu já tinha participado, né? Atendendo uma das partes, eu não poderia ser nomeada nesse processo. E aí, o que aconteceu? A perita, ela seguiu exatamente o meu raciocínio do cálculo, porque eu tinha deixado o raciocínio muito claro. Então, assim, o perito do juízo, ele tem que ser imparcial, né? Então, ele deve se ater aos fatos, à sentença, e não pode ter tendência para nenhum dos lados. Mas ocorre em alguns momentos do perito do juízo também ter alguma dúvida. E aí, qual que é a primeira coisa que ele faz, né? Ele vai nos cálculos que está dentro do processo e vê como que as partes fizeram aquele cálculo. Então, assim, se o assistente técnico, ele faz um cálculo bem feito, um laudo bem feito e deixa tudo muito claro, existe uma tendência de que aquele valor dele ali seja considerado depois, né? Pode servir também de orientação em algum momento do processo. Nesse caso, o juiz depois homologou o valor do laudo dessa perita, né, que foi nomeada, que deu exatamente o mesmo valor dos cálculos que eu tinha apresentado. Então, assim, dentro da legislação, o auxiliar, o assistente técnico, tanto por parte da empresa quanto por parte do autor, né, ele pode reduzir, contribuir muito para a redução ou para o aumento do valor final daquelas contas, né, da liquidação de sentença. Nesse caso, eu contribuí para que a empresa economizasse mais de R$60 mil só naquela causa. Então, assim, o papel do assistente técnico, ele é muito importante, né? Então, você pode e deve, existe esse campo de trabalho, então você pode e deve mesclar, né, essas duas atuações se você quer obter resultados mais rápidos.